primeira técnica aqui que a gente trouxe para vocês é uma técnica estratégica, tá? De fato, é assim, estou num cenário ainda de incerteza, mas já quero sentir o cheiro ali de como é que seria o meu épico. Vamos imaginar que nesse contexto aqui de produto, imaginando aqui que a gente já tem as features, etc., nós não chegamos no nível de feature, nós chegamos apenas no nível de épico, ou seja, me reuni ali com um gerente de produto, com a diretoria e etc., e a gente vai num nível mais estratégico. E o que o WSJF entrega, de fato, para a estratégia? Ele entrega o seguinte: qual é o custo operacional que eu tenho se eu atrasar uma demanda X ou Y? Ou seja, quanto custa, na real, em dinheiro, se eu não entregar uma determinada parte? Então, por exemplo, o cara vai falar assim, eu estou olhando para um cenário de um aplicativo streaming, né? Quer dizer, seria tão importante, de repente, a gente iniciar e ter um login? Aí o cara vai discutir, faz sentido ter um login, não faz sentido, e etc. É isso que a gente vai explorar nesta dinâmica. E aí, o que é o WSJF aqui, tá? Que é do framework do Safe ali, tá? Então, é esse widget shortest job first, ou seja, fazer as atividades menores primeiro. Então, seguindo aqui, gente, vamos lá, vamos explorar um pouquinho aqui do WSJF. Então, o que a gente vai fazer, tá? Ó, a gente deixou até uma colinha para vocês aqui, né? Porque a gente sabe que talvez você não aplique amanhã, mas você vai ter uma colinha. Então, vamos lá, vamos explorar coluna a coluna aqui. Então, qual é a ideia da primeira coluna? Avaliar o quanto aquele determinado épico ou projeto, né? Lembrando, se estamos numa camada estratégica, projeto faz sentido também, né? A gente pode estimar, sim, projetos com WSJF. Trará o valor para o negócio, não se preocupe em quantificar o valor exato. Você deve ter uma noção que te permita comparar com os demais épicos e projetos e definir qual deles trará mais ou menos valor. Então, essa é a ideia desta primeira coluna. Vai ser o que não gera valor para o negócio, né? Quanto menor é o valor aqui do Fibonacci, neste contexto da WSJF, é aquilo que não gera valor para o negócio, e 20, sim, devo fazer a toque de caixa, porque esse cara gera muito valor para o negócio. Só para simular aqui uma dinâmica na real. Então, vamos lá, Roger. Contextualizado, então, que a gente está no aplicativo de streaming e que a gente precisaria ter os cadastros ali como épico. Como que você enxerga o valor para o negócio para esse épico? Então, eu estimaria aí ele com um valor de 20, que para mim seria a porta principal para a continuidade da jornada. Perfeito. Então, a gente ganhou um 20 aqui. Tranquilo. Vamos para a segunda coluna. Entenderam a ideia, pessoal? Aqui, então, em valor de negócio, a gente não vai explorar com o time, né, o valor que aquilo gera para o negócio. E sim, o PM, o PO, a galera que tem voz, né, de comprar coisa para pôr na esteira de desenvolvimento. Então, o Roger está dizendo, cara, o cadastro, sim, deve ser feito a toque de caixa, então ele ganhou um 20 ali e a gente segue a vida. Segunda coluna aqui. Este critério deve ser avaliado conforme uma urgência para o lançamento do produto, do épico ou projeto aqui, né? Alguns produtos precisam ser lançados com mais urgência do que outros. Este é o critério que a gente deve utilizar nesse cenário. Então, vamos lá. Olhando para os cadastros, gente, agora a gente vai estimar como grupo usando o Planning Poker aqui. Quem acha que não tem tanto valor fazer o cadastro agora, vai votar sempre os números menores aqui, e quem acha que tem que fazer agora, vai votar ali, né, 13, 20, coisas assim. Então, todo mundo votou, o que você vai fazer? Dá um show aqui. Então, a gente olha, por exemplo, para o Márcio, cara, se não tiver cadastro, a gente segue nossa vida e tá tudo certo. Né? E a gente tem outras pessoas aqui que dão um belo valor para cadastro, que são os 20 pontos aqui. O que a gente vai fazer nesse contexto? Depois que a gente divergiu aqui, né, a gente escutou os argumentos, é fazer com que a gente chegue num valor comum. Assim, eu vejo nesse cenário, ó, nós temos 2,20, né, 1,13, 2,8 aqui. Eu ficaria no meio termo ali, se vocês concordarem, que seria 1,13 aqui nesse cenário. Terceira coluna. Então, a terceira coluna a gente está explorando aqui, ó, redução de risco, habilitação de oportunidade. Lembrando, sempre com drive de grana aqui, gente. É sempre dinheiro, tá? A gente está olhando nessa camada estratégica dinheiro. Se eu colocar na rua, eu tenho uma boa oportunidade de ganhar dinheiro ou não, tá? É nesse viés. Então, aqui você deve avaliar quanto aquele épico e projeto reduz o risco geral da empresa. Deve também avaliar se o épico ou projeto trará uma boa oportunidade de negócio. Grana. Cuidado para não confundir com a urgência, né? Muito comum, inclusive. Aqui estamos avaliando apenas se eles reduzem algum risco ou se eles permitem explorar uma oportunidade futura. Então, vamos lá. Cadastro de novo. Playing Poker de novo. Vou esconder aqui, vou deletar. Então, olhando para o contexto de grana, colocando na rua o cadastro, para vocês, ele tem pouco valor ou muito valor? Para a gente avançar, tá? Não vou votar de novo, mas talvez seria uma oportunidade, depois de contextualizar as pessoas, votar de novo. Vou pegar de novo aqui. A gente teve 5, 1, 8, né, 13 e 20. Eu vou colocar aqui uma média que foi um 8 aqui, então. Beleza? Para seguir. Então, a última coluna aqui do exercício ainda é tamanho de trabalho. Tempo de trabalho para cadastro. A gente tem que lembrar que o épico cadastro tem vários cadastrinhos aqui dentro. E aí, beleza, voltaram os devs. O PM, vai ter PM aqui, gente, que vai vir aqui meter o voto dele? Vai, né? E a gente não precisa se indispor com isso, tá tudo certo, e segue a vida. Inclusive, se o PM for um cliente, né, a gente não deve se indispor nunca com isso. Então, chegamos no primeiro fechamento aqui do exercício. E aí, assim, aqui é a grande sacada, né? Agora a gente vai finalmente calcular qual é o custo de atraso para o negócio. Então, qual que é o cálculo básico aqui? Então, a gente vai pegar, né, o valor para o negócio, né, criticidade de tempo e oportunidade. Soma todo mundo. Quem é bom de matemática aí, costuma dar 33 mais 8.
41? 41. 41, e aí, por fim, né, a gente chega na continha mágica aqui do WSJF. E aí é o custo de atraso, né, dividido pelo tempo de trabalho, tá? Então, a conta que a gente quer chegar aqui geralmente é a soma de tudo que veio anteriormente na estimativa, dividido pelo tempo de trabalho, porque aqui é o grande esforço da coisa. Então vamos lá, 41 dividido por 5, a 8 e alguma coisinha. 8 quebradinhos. Vamos deixar 8 redondo. Fechou. Vamos pensar que a gente tem exercitado isso para todo mundo, né? Então nós exploraríamos aqui todos os épicos neste mesmo contexto, tá? E aí a gente chegaria nos números aqui. Então vamos colocar alguns aqui só para exercício, tá? Então esse chegou em 3, esse chegou em 8, esse chegou em 20, esse chegou em 20, esse chegou em 13, esse chegou em 13 também, 1 e 3. Olhando para esse WJF, o que a gente deveria fazer primeiro? Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam a dinâmica. Qual deveria ir para a esteira de desenvolvimento primeiro? Olhando para os números aqui. Sugestão de conteúdo? Lembrando, hein, estamos olhando para custo de atraso. Quanto maior é o custo de atraso, mais você deveria fazer primeiro. É o conteúdo e o cancelamento, no caso aí, né? Eu não olhei, tá? Talvez o épico de cancelamento não ia ganhar um 20 aqui, mas é que eu não olhei, tá? Então, é só para entender o exercício. Tá claro, gente, aqui o que a gente faria, então, com o WSJF, imagina vocês enfileirando vários projetos aqui, trazendo os times e a gerência, a diretoria, para exercitar exatamente nesse mesmo contexto, tá? E a gente teria aqui, então, o WSJF final, e aí, né, se o negócio escutar um pouquinho a voz dos times, etc., a gente teria um mapa aqui do que deveria ser feito primeiro. A gente já teria uma matriz aqui, né, do que deveria ser feito primeiro, o que viria depois, e assim por diante. WSJF aqui, geralmente, esse daqui seria o quanto mais custa se a gente não tiver na rua. Olha, sempre nesse cenário para dinheiro. Então, assim, o número mais gritante, então, se a gente pudesse, inclusive, colorir isso aqui, seria algo assim, ó, vamos deixar mais claro para o PM lá, para os gerentes, quem deve ser feito primeiro. Se a gente pudesse colorir, seria algo assim, sabe? Esse daqui seria um verdinho ali, porque, cara, se eu fizer ele lá no final tudo certo, aqui seria um verdinho também. Então, quer dizer, eu já deixaria um pouco mais gritante assim, ó, faz aquele que custa mais, faz aquele que custa mais. Importante também só ressaltar que o WSJF, aqui a gente usou para épicos, para um produto específico, que é o app de streaming, mas é muito comumente usado também para projetos. Tá? Então, tem muitas empresas que trabalham só com projetos, elas não trabalham num produto único. Então, a gente pode usar, ao invés de ter épicos aqui, uma listagem de épicos, a gente pode ter uma listagem de projetos. E aí a gente vai falar de priorização de projetos que devem ser executados, né, naquele ano, enfim, né, no roadmap que a empresa possa estar seguindo, tá? Mas é bem estratégico. E aí, nesse cenário, né, de projeto, gente, fica um pouquinho mais hard, porque a gente está dizendo de trazer mais gerentes de produto, né? Gerentes de projeto, gerentes, diretores, e aí a coisa fica um pouco mais acalorada, né? Porque se a gente subir o projeto de um e descer o projeto do outro, imagina a briga que não sai nesse contexto. Aí é o desafio, né? Por isso que aqui né, a gente tem essa questão de encarar a realidade, de ser realista, né? A gente carrega muito isso aqui na API Ágil, por quê, pessoal? A técnica aqui, o conceito, o Cid trabalhou com vocês, é muito lindo, é tudo, né? A gente está numa turma aqui, todo mundo colaborou. No dia a dia, dentro das empresas, não vai ser sempre assim.